Datafolha: brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência e saúde como maiores problemas. Vá no comentário para mim e diz para mim qual é o seu maior problema hoje com o Brasil. Qual é o maior problema? Escreve ali. Muitas pessoas dizem que o maior problema para eles é a violência, outros falaram que é a saúde, os seus maiores problemas. E o seu? Qual o maior problema você vê no Brasil hoje? Vai e coloca no comentário. E também diz para mim, você acredita na Datafolha? Você acredita na pesquisa Datafolha? Tem gente que sim, tem gente que não. Pesquisa foi realizada entre o dia 12 e 13 de setembro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo indica que o brasileiro anda inseguro, com medo do futuro, triste e desanimado. Mas é aquela coisa que a gente vem falando. Nós temos aqui que a gente tem que fazer uma análise aqui, é bem complicada, porque as pessoas têm que entender, pessoal. Você estar desanimado com o governo Lula, parabéns. Não tem como estar animado com esse desgoverno. Diga de passagem, nós estamos no dia 17. O Lula já foi visitar as vítimas do sul do Brasil? Não. O Lula simplesmente cagou pro pessoal do sul do Brasil. Uma coisa, olha, eu nunca vi isso. Um presidente simplesmente ignorar uma tragédia. O cara foi viajar lá para casa do caramba na Índia, já foi viajar para Cuba, quer dizer, perdoar lá o dinheiro do nosso bolso, que vão roubar de novo o nosso dinheiro, e já está nos Estados Unidos. E não visitou o sul do Brasil. E você do sul, o que você acha disso? Um presidente, porque independente se o cara é de direita ou esquerda, Bolsonaro, ele visitou vários estados de esquerda. Se tivesse qualquer tipo de catástrofe, Bolsonaro ia. Porque naquele momento não é direita e esquerda, naquele momento é povo sofrendo, você toma conta do povo, você ajuda o povo. E é de extrema importância o presidente estar presente, porque mostra isso. Porque o Lula mesmo no passado ia, mas como agora é o Lula raivoso, é o Lula babando de raiva, então ele não faz isso. Quer dizer, uma coisa ridícula que Lula fez. Então, isso aí é o primeiro ponto. Então, se a pessoa tiver desanimado com o governo Lula, desanimado com a economia, desanimado com a violência, com a saúde, com tudo que está no Brasil, você está certo, porque eu também estou desanimado. Quando eu falo para você que nós temos que ter ânimo, é que nós iremos vencer esse desgoverno. E quando a gente fala que às vezes você tem que abaixar para dar um pulo, é exatamente isso. Para que o governo Lula venha cair, que a gente possa colocar um governo de direita em 2026, por exemplo, as pessoas precisam despertar. As pessoas têm que começar a ver que realmente o governo Lula não serve para nada. E quando você vê 61% da população dizendo que há um desânimo, que não há uma perspectiva de vida com esse governo, é uma notícia sensacional. Entendeu como é que o negócio é confuso? Tomara que você tenha entendido agora. Porque se a população brasileira ver a realidade, é sensacional, porque começa automaticamente a pensar como fazer para mudar essa situação. Vamos lá. Levantamento foi feito com 2.016 pessoas em 139 cidades entre os dias 12 e 13 de setembro. A margem de erro é 2 pontos percentuais. Quase um ano após a eleição, 29% dos brasileiros se dizem petistas e 25% dizem bolsonaristas. Governo Lula é aprovado por 38% e 31% reprovam. Então aqui uma coisa interessante, eles dizem 29% dos brasileiros são petistas e 25% são bolsonaristas. Então você tem aqui, se a gente botar aqui uma matemática rápida, então você tem aqui 54% da população brasileira é petista ou é bolsonarista. Então você tem 46% que simplesmente não é nenhum dos dois. E muitas vezes essas perguntas para a pessoa falar eu sou petista, eu sou bolsonarista, muitas das vezes é uma questão de preferência.
Então, se você olhar a lógica, então quem tem a maioria? É o Lula, é o Bolsonaro ou é aquele que diz nenhum dos dois? Então, de acordo com essa matéria, o que supostamente diz que nenhum dos dois. Então, é 45% da população, quer dizer, muita gente votou pro Lula, mas não é petista, e teve gente que votou pro Bolsonaro e não é bolsonarista. Então, a gente sabe disso. Mas vou dizer uma coisa para você, aquele que votou pro Bolsonaro não está arrependido. Fábio, eu não acredito nesses números. Você tem todo o direito de acreditar ou não acreditar. Vamos lá. O Instituto apurou 6 itens, com 3 respostas possíveis. Em apenas uma delas, o brasileiro foi otimista. Eu estou muito otimista que o governo Lula venha cair. Esse é o meu otimismo. O meu otimismo para o Brasil é que o governo Lula não venha se perpetuar no poder. O meu otimismo ao Brasil é que o Lula não consiga uma reeleição e nós venhamos conseguir colocar a direita de volta. Então é isso que a gente vem falando no nosso canal. Enquanto as pessoas dizem que o Brasil vai acabar, que o Brasil já era, esse desânimo, ele é bom quando o cara que fez o L está desanimado. Mas nós da direita, nós sabíamos que isso ia acontecer. Então esse desânimo sobre o governo Lula é normal. Nós sabíamos que o governo Lula ia ser uma vergonha, ia ser o que nós estamos vendo. Agora, eu sou otimista, por quê? Porque agora com 61% da população vendo essas cagadas, e pensa comigo, pensa só, eu quero que você pense nisso aqui. Nós estamos falando de 61% da população brasileira. Muitas pessoas dizem que não acreditam muito no Folha de São Paulo, no Datafolha, então esse número pode ser até mais, de acordo com algumas pessoas. Mas o fato é que 61% dessas pessoas, elas estão desanimadas. Imagina se nós tivéssemos uma mídia, né, a grande mídia, a velha mídia, que simplesmente propagasse, mostrasse a verdade, não fosse ideológica. Porque nós sabemos que a Globo torce para o Lula, a Globo recebe muita grana do governo Lula. Então, a grande mídia, ela criticava muito o governo Bolsonaro, ela critica todos os dias, continuam criticando todos os dias o governo Bolsonaro. E do outro lado, a grande mídia não critica o Lula. Então, presta atenção, sem que a grande mídia critique o Lula, as pessoas, 61% está desanimado. Imagina se a grande mídia criticasse o Lula pelas cagadas que ele faz todos os dias. Certamente que esse número seria lá para os 80%. Entendeu o que eu estou falando para você? Imagina, 61% está desanimado, sendo que a grande mídia, a maioria desses 61% assiste, eles só falam bem do Lula. Imagina se falasse mal do Lula, qual seria esse número?